Bem-vindos ao 45 Graus. E ao último episódio da temporada, e a pedido de várias famílias, que é como quem diz, vários ouvintes, trago finalmente o tema humor ao podcast. E logo com o convidado ideal para este tema, Ricardo Araújo Pereira. Há muito tempo queria pegar neste tema no podcast. Acho um tema fascinante, uma vez que o humor está presente em muito do que fazemos, embora não em tudo, e é ao mesmo tempo um fenómeno misterioso, porque vai desde o extremamente básico até ao desafiantemente complexo. Perceber o que nos faz rir e, mais importante, porque nos rimos, é algo então é que tenho pensado muito, e esta foi uma ótima oportunidade para falar com alguém que não só é provavelmente o humorista português mais marcante do século XXI, mas é também uma espécie de filósofo do humor e um pensador de direito próprio sobre estes temas. O pretexto para a conversa foi um pequeno, mas muito interessante livro do convidado, que ele define como, e cito, uma espécie de manual de escrita humorística. Este episódio é, na verdade, apenas a primeira parte da nossa conversa, porque gravámos em 2 dias diferentes, o que permitiu ter uma conversa mais alargada do que o normal e em que podemos discutir uma série destes temas em profundidade. O 45 Graus regressa em setembro e o primeiro episódio será então a segunda parte desta conversa. Os mecenas do podcast terão acesso adiantado à segunda parte da conversa que vou colocar no Patreon durante os próximos dias. Mas voltando ao episódio, durante a conversa começámos por discutir a resposta a uma pergunta simples, mas continua a ser misteriosa. Por que rimos? Falámos a propósito disto de um livro muito interessante de Matthew Hurley e Daniel Dennett, chamado Inside Jokes, que tenta dar uma explicação evolutiva para a nossa capacidade de achar graça e que acaba por ir muito ao encontro da visão que o Ricardo expõe no livro. Para compreender o fenómeno do humor, passámos também pelas chamadas teorias do humor, que desde a antiguidade o tentam explicar. Um tema inevitável que também discutimos é o número crescente de pessoas ferozmente criticadas, despedidas do trabalho ou mesmo processadas por mandarem uma piada. Isto resulta do facto de o humor ser visto, hoje em dia, em alguns campos, como uma fonte de poder e um meio potencial de agressão. Discutimos então se o humor pode ser uma forma de agressão. Falámos de liberdade de expressão e do papel do humor nas relações humanas e também na sociedade como um todo. Mas claro que para responder a estas perguntas precisamos constantemente voltar ao início da conversa e, portanto, a discussão sobre o que é o humor e porque é que achamos graça a determinadas coisas esteve sempre presente durante a nossa conversa. E pronto, o 45 Graus regressa então em setembro com a segunda parte da conversa, um episódio mais longo em que podemos explorar vários aspectos que ficaram de fora desta primeira parte. Fiquem atentos. Até lá, se tiverem disponibilidade, pedia-vos que respondessem a um inquérito sobre o podcast cujo link encontram na descrição deste episódio. Os ouvintes mais antigos lembrar-se-ão que já não é a primeira vez que peço para o fazerem. A verdade é que me é mesmo muito útil perceber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast. E para além disso, neste caso, tenho também algumas ideias para o futuro do podcast para as quais é fundamental ter o vosso input. Obrigado, boas férias, mas para já fiquem com Ricardo Araújo Pereira. Ricardo, bem-vindo. Estamos a gravar. Obrigado. Como eu tinha dito, eu gostava de falar à boleia do teu livro, embora para lá do livro, até porque o humor, tenho pensado muito nisto nos últimos dias, que voltei a este tema. Quer dizer, às vezes entusiasmo e sou um bocadinho hiperbólico quando estou a gravar sobre um determinado tema, mas eu acho que dificilmente há um processo cognitivo mais fascinante e complexo do que o humor. São tantas coisas ao mesmo tempo, tem 1000 manifestações diferentes, quer dizer, é quase impossível tu ires a pinpoint, não é? Ires lá sim, algumas das quais contraditórias até. Algumas das quais contraditórias, sim. Exatamente. Aliás, uma das contradições, que já lá vamos, é o facto do humor poder ser usado, quer para criticar quem está acima, exato, quer para exercer coação sobre quem está abaixo. Sem dúvida. Só sim. isso? Sim. Só exato. Isso é incrível. Por exemplo, no Museu do Holocausto, uma das coisas que estão em exibição no Museu do Holocausto, o que eu visitei foi em Tel Aviv, uma das coisas que estão em exibição lá são caricaturas que os nazis faziam sobre os judeus. Ou seja, é, na verdade, de um certo ponto de vista, humor sobre vítimas. Sim. E, portanto, isso tem... Quando se diz que o humor é uma arma, provavelmente isso, a ser verdade, as armas também podem estar na mão do vilão e do herói, não é? Sim, exatamente. Isto não é só flores. Uma das coisas que tu dizes, e que está um bocado relacionado com isso, há uma frase com piada que era, acho que era baseada num poema do António Pimenta, salvo erro. Sim, que era o Alberto Pimenta. O Alberto Pimenta, exatamente. O humor é contraditório como caraças. É, exatamente. Que no fundo tem a ver com isto que nós estamos a falar. E depois há uma coisa de que tu falas a certa altura, que aí já tem a ver com um bocadinho o cérebro do humorista, que no fundo é uma parte do cérebro de todos nós, mas que no cérebro do humorista está especialmente desenvolvido, ou pelo menos há um enfoque maior nisso, que é a questão de olhar para a realidade de uma maneira que as pessoas normais não olham. Isso. Não é? Sim. Isso lembrou-me, se calhar até vamos diretos a isso, eu estava a falar isto mais à frente, mas houve uma coisa que eu apanhei, eu não sei se tu apanhaste isto, tu no livro não abordas tanto desta perspectiva de perceber de onde é que vem esta nossa capacidade de achar graça. Acho que a tua ideia foi mais
passas um bocadinho pelas teorias do humor e depois falas sobretudo dos vários tipos de humor. De estratégias humorísticas, digamos assim. Sim. E no fundo eu acho que o teu raciocínio, pelo menos da maneira como eu interpreto, é pensar, isto é um poliedro tão complexo e com tantos lados que eu nem sequer conheço, que eu vou girar e focar aqui alguns lados e tentar dar uma imagem o mais clara possível. Acho que é isso, sim. Olhando para isso. Andei à procura de algumas teorias que tentassem explicar de onde é que vem o humor. Porque há aquelas teorias do humor, e provavelmente já lá vamos, mas a maior parte delas fazem uma de duas coisas, pelo menos na minha maneira de ver. Ou se focam na mecânica do humor, quer dizer, o que não deixa de ter piada e de ser interessante, quer explicar, para uma piada acontecer tem que estar isto e aquilo, que é aquela teoria da incongruência, não é? Dos dois factos incongruentes. Ou então focam-se nas emoções que o humor gera. O alívio, a questão da tragédia ou a questão da superioridade, que tem tudo a ver com como é que nós nos sentimos ao passar por uma situação, ao achar graça a uma coisa no fundo. Certo. E há um tipo, não sei se tu conheces, o Dan Dennett, que é um filósofo e Daniel Dennett, sim. Daniel Dennett, exatamente. Aquele como é que se chama? Eu disse Dan Dennett, parece que é meu amigo. Não. Dan Dennett. Sim, é o The Selfish Gene, é esse, não é? Não, esse é do Dawkins. Esse é o Dawkins, mas ele é... Sim, sei quem é. É dessa área. Daniel Deck. Sim, sei. É do... Estuda muito a questão da consciência, por exemplo. Isso, sei. Mas ele e o Dawkins dão-se muito bem, portanto faz sentido essa confusão. Essa confusão. Mas sei quem é, sim, sei. E ele tem uma tese que se baseia na tese de um tipo que foi orientando o doutoramento dele, e que se calhar merecia até mais crédito do que ele, para... no fundo, explicar aquilo que me parece que é o mistério derradeiro, não é o mistério fundamental, que é pensar, independentemente de as emoções que o humor nos desperta e independentemente da maneira como nós podemos contar uma coisa para nos fazer rir, por que raio é que nós achamos graça a coisas? Podíamos perfeitamente não achar graça, quer dizer, porque é que o nosso cérebro tem essa história de achar piada? E o que ele diz, que eu gostava de saber a tua opinião em relação a isso, que é uma proposta interessante, o que ele diz é que o proto-humor, aquilo onde o humor começou, tem a ver com o nosso cérebro ter que ter um mecanismo de recompensa, ou seja, lá está uma emoção positiva, uma sensação agradável, para lá está nos compensar o nosso cérebro de fazer um trabalho chato que é andar a depurar erros. Erros de, tu formas um modelo mental qualquer sobre o mundo e tu percebes que esse modelo está errado ou que há ali uma contradição, é uma coisa chata. Sim. E a tese dele é a sensação de achar graça a uma coisa, é um mecanismo do nosso cérebro que foi construído ou que foi selecionado através da evolução para nos compensar desse trabalho chato, mas necessário, de irmos recalibrando o nosso modelo, que está constantemente a ser atualizado com inputs novos, não é? Não vemos, ouvimos e lemos, não é? Que é a realidade que vai corrigindo, não é? E a realidade vai corrigindo digamos, uma teoria que nós tínhamos. Exatamente, e que vai sendo desmentida pelos factos. Exatamente. O que pode ser nós próprios, sei lá, o exemplo mais básico, que é tu estares em casa, onde é que estão os óculos? Não encontras os óculos de sol e de repente vais à casa de banho, olhas-te ao espelho, estão os óculos na cara, não é? Mas também pode ser uma piada mandada por outrem, não é? Ou pode ser tu a ver uma pessoa mandar uma piada sobre outra pessoa ainda, que aí é o ideal porque não tens o downside da coisa. Sim. Eu acho que, quer dizer, a sensação que nós temos sempre é que qualquer tentativa de explicação fica sempre aquém da totalidade do fenómeno, não é? E há sempre alguém que põe uma objeção e a gente diz, realmente isso é uma exceção. A questão é, há uma frase do William Hazlitt que talvez resuma isso, que é: o homem é o único animal que ri porque é o único que é impressionado pelo facto de ver o que as coisas são e perceber o que as coisas deviam ser e ver o que as coisas são. Sim. Diz o William Hazlitt. Sim, está completamente ao encontro disto. É exatamente isso, sim. Naquelas teorias, não sei se vais querer falar sobre isso. Sim. São meio chatas, mas para mim interessantes, não é? Eu acho interessante. Sim, eu também. Mas eu não sou humorista. Naquelas teorias, se quiseres fazer uma resenha, não é? Portanto, primeiro há desde sempre, não é? Que isto impressiona as pessoas, não é? Porque é que nós somos, porque é que há várias pessoas que foram dizendo, o Aristóteles diz, o homem é o único animal que ri, várias pessoas que notam isso, não é? O Rabelais, acho que é uma das epígrafes do Pantagruel, é essa, o homem é o único animal que ri. Há esta frase do William Hazlitt, há uma entrevista muito gira não sei se conheces isso, uma entrevista do Humberto Eco à revista Paris Review, a última das perguntas. São eles a perguntar, porquê que o homem é o único animal que ri? Ele disse, eu tenho uma teoria sobre isso. Tentei, como eu não sou capaz de a expor, fiz o mesmo que toda a gente faz quando não consegue explicar uma coisa, que é contei uma história. Exato. Contei uma história e foi isso que eu fiz no Nome da Rosa. Foi isso que eu tentei fazer. Eu tive desde sempre o plano de escrever uma espécie de teoria unificada que explicasse o fenómeno, só que é extremamente difícil, mas ele diz isso. Ele diz, o que ele acaba por dizer é, eu acho que é uma reação, é uma maneira de a gente reagir. Basicamente é isso que está aí, que é à perda ou ao erro ou, em última análise, à morte, não é? E, portanto,
naquelas teorias, portanto, uma das teorias, que é aquela que... Portanto, isto começa com a chamada teoria da superioridade, não é? E essa teoria vigora durante para aí 2000 anos. Portanto, vai desde Platão até Thomas Hobbes. Toda essa gente, durante esses 2000 anos, e isso atravessa a Idade Média, não é? Não é surpreendente que a personagem do Jorge de Burgos, não é? O bibliotecário cego do livro de Humberto Eco, tenha aquela perspectiva sobre o humor, porque a perspectiva era essa. O riso era qualquer coisa eticamente suspeita, não é? Porque se a teoria da superioridade, que era a única, vigente, diga-se, o que ela diz é que nós nos rimos porque nos sentimos superiores ao objeto do qual estamos a rir, não é? E, portanto, isso... Por exemplo, o Sócrates no Platão dizia que a gente ri-se das pessoas que interpretam ao contrário o oráculo de Delfos. Ou seja, aqueles que em vez de se conhecerem a si mesmos, se desconhecem a si mesmos. E por isso acham que são mais belos do que são, mais ricos do que são, mais inteligentes do que são, mais virtuosos do que são. É dessa gente que a gente ri. Nós rimos porque nos sentimos superiores a eles. E o Thomas Hobbes tem uma frase, um emblema que resume a teoria toda, que é, ele usa a expressão sudden glory. Glória súbita, é isso. A explicação é, nós rimos porque somos tomados de uma glória súbita sobre aquilo de que estamos a rir. Claro que de repente, eu creio que falo disso no livro, de repente há alguns autores que começam a pôr isso em causa. Um deles é um tipo chamado Francis Hutcheson. O Francis Hutcheson tem umas teorias engraçadas. O que ele diz é o seguinte, ou seja, ele começa a apontar algumas lacunas dessa teoria. O que ele diz é o seguinte, bom, mas se é isso, se nós nos rimos por sentirmos superiores, se é isso, ou talvez se fosse só isso, então, quer dizer, quanto mais superiores nos sentíssemos, melhor. Mais engraçado seria. E nesse caso, porque é que não vamos para uma enfermaria aos domingos? Rir das pessoas que estão lá com a perna partida, isso não nos dá vontade de rir, na verdade. Uma das coisas que ele diz é o seguinte, um dos argumentos é, se é isso, se é a superioridade que nos dá alegria, porque é que nós temos como animais de estimação, para nos darem alegria, cães e gatos, e não bichos em relação aos quais nós tivéssemos uma superioridade manifesta, tipo lesmas ou amêijoas. E ainda acrescenta um argumento engraçado, que é, se é isso, ou seja, se é a superioridade, porque é que nós nos rimos mais de um cão quando ele está com uma saia apoiado sobre as patas de trás e se parece mais connosco, do que quando ele está só a ser cão e a nossa superioridade em relação a ele é mais evidente. Sim. É claro que a gente pode objetar a este argumento que quando o cão está com uma saia apoiado nas patas de trás, está a tentar parecer-se connosco e aí é manifesto. É mais ridículo à sua distância de nós e quando está a ser cão, está só a ser cão, não é? De qualquer modo, essas críticas abrem caminho para essa tal outra explicação, a teoria que se sucede à da superioridade, que é a teoria da incongruência. E nessa teoria da incongruência, o que se diz é que portanto, a questão da superioridade é posta de lado. O que se diz é que nós nos rimos porque, porque aquilo que a gente está à espera que a realidade seja, não é aquilo que a realidade é. É isso que a gente acha graça. Nessa medida, um dos autores reforça especificamente esse ponto, que é, quando a gente se ri porque aquilo de que a gente está à espera, ou seja, porque a nossa teoria sobre o que a realidade é desmentida pelos factos, nesse momento a gente está a rir-se de uma desfeita que é feita à razão. A razão estava convencida de uma coisa e os sentidos captam que a realidade é outra. Ou seja, acaba por ser uma vitória dos sentidos sobre a razão. Isso continua, se calhar, a tornar o riso eticamente suspeito, porque é, na verdade, uma vitória do corpo sobre, digamos, o espírito. Tem esse lado engraçado. Acho eu, um dos aspectos que dão má reputação ao riso tem a ver justamente com isso, com o facto de ser um fenómeno do corpo. É um prazer. Exato, de ser um prazer, para já. Isso se há coisas na qual toda a gente concorda, mesmo as pessoas que têm teorias opostas sobre a razão para rir, é que o riso dá prazer. É difícil encontrar alguém que diga o contrário. Sim. Portanto, o prazer é uma questão. O facto de ser um fenómeno relacionado com o corpo, não exclusivo do corpo, mas relacionado com o corpo, ou seja, que faz o corpo, produz uma convulsão física, deforma a cara das pessoas. Aliás, essas são algumas das objeções do Jorge de Burgos, naquela conversa que ele tem com o Guilherme de Baskerville. De Baskerville é essa. É ele a dizer, isto é uma coisa terrível, as pessoas ficam com um ar, é uma coisa animalesca, as pessoas ficam com um ar deformado quando riem. E, portanto, esse aspecto, ou seja, mesmo essa ideia
de que o que acontece para a gente rir é o choque entre aquilo que a gente espera que a realidade seja e aquilo que a realidade é, de um certo ponto de vista, consiste nisso, ou seja, numa vitória dos sentidos sobre a razão. E, portanto, não é... digamos que não é uma teoria que faça com que o riso tenha melhor reputação, na medida em que isso também talvez não seja a melhor... Sim. A coisa mais... digamos que se preze mais, não é? Que a razão seja derrotada. No entanto, isso tem o seu valor, não é? Que a razão, há um dos autores diz mesmo isso, diz, a razão que é essa senhora austera, de repente é derrotada. Isso há alguma graça nisso. Exatamente, sim. Essa questão da austeridade não é irrelevante para isto. Não é? Ou seja, a austera no sentido de inviolável, de muito circunspecto, de que não aceita o erro. Isso. Não é? E esse lado tem muita piada e depois ao mesmo tempo, no fundo isso está relacionado com o que estavas a dizer, no fundo admitindo que esta tese do Dennett faz sentido, eu acho que não tenho a certeza que consiga acertar no alvo, mas anda lá perto, depois o que tu tens é que na prática isso depois pode ser, essa válvula, não é, que nós temos, pode ser usada de maneira exagerada e por provocar esse efeito físico, não é, por provocar essa emoção, acaba por ter uma série de efeitos colaterais. Por exemplo, ele faz uma comparação muito engraçada entre este mecanismo de recompensa que nós temos e outros mecanismos de recompensa que nós temos que servem da mesma forma para nos fazer ter vontade de fazer coisas que, caso contrário, não digo que tivéssemos razões para não fazer, mas pelo menos teríamos uma perspectiva neutra. Ele dá, por exemplo, o açúcar. O açúcar é uma fonte de energia rápida, não é? E, portanto, nós evoluímos para gostar de coisas doces, não é? E depois tu tens, hoje em dia, uma maneira de dar um sobre-estímulo a essa válvula, que é doces, não é? Um bolo qualquer. Exato. E depois um bolo à frente do miúdo, e um miúdo corre para o bolo, porque o miúdo e nós, estou a dizer, o miúdo parece que somos superiores, não é? Se houver um bolo e corre para aquilo, e não consegues parar, não é? Por isso é que as pessoas comem sobremesa, que é uma coisa aparentemente contraditória, não é? Comer sobremesa quando obviamente tu já estás saciado no fim da refeição. O que estás a dizer é que há hoje, assim como há excesso de doces, é que há um excesso de estímulo humorístico. É? Não acho que haja excesso. Ou pelo menos que isso tenha um peso grande, que se dê uma grande importância a isso. Não, eu acho que não acho que se dê importância a menos, mas é porque eu acho muita piada ao humor. Sim. Acho é que o que é interessante disto é que faz com que o papel de quem conta piadas seja... Piadas no sentido lato aqui. Quem diz coisas ou faz coisas que façam os outros achar graça, está no fundo a criar artificialmente essa um estímulo, recompensa artificialmente, o que é giro, não é? Está a fazê-lo de forma artificial e muitas vezes exagerada. Não exagerado é o adjetivo errado. Está a fazê-lo, é um sobre-estímulo, ou seja, é um estímulo maior do que aquele para que nós fomos hardwired, não é? para que nós evoluímos. O que não deixa de ser interessante, não é? Quanto melhor for o doce que tu conseguires dar, maior é essa reação e daí o lado físico, não é? E, portanto, quando dificilmente tu te partes a rir ou escangalhas-te a rir quando vês os óculos na testa, ou na testa, não, os óculos na nuca, não é? Mas se ouvires uma grande piada, és capaz de não conseguir parar de rir, e sobretudo em situações sociais. Eu lembro-me, já aconteceu a toda a gente, aquelas situações em que tu não te deves rir. Exato, sim. A quantidade de vezes que eu acho que hoje, por várias razões, já não se... O professor Abel Barros Batista dava a falar disso, sobre... Acho que ele até escreveu um texto sobre isso, que é sobre... Já ninguém conta anedotas. Não há... É capaz de ser bem observado. Eu realmente não me lembro de ouvir essa prática de contar anedotas uns aos outros, exceto numa ocasião, que é em funerais. Eu, em funerais, acho que é o único sítio em que eu ainda ouço. É curioso. Sim. E eu não sei se isso tem relação com o peso da situação, que é difícil de suportar, não é? Por várias razões, porque está ali, em princípio, está uma pessoa de quem a gente gosta ali, nós estamos a rodear uma pessoa de quem a gente gosta e também o facto da pessoa estar ali recorda-nos dolorosamente que mais cedo ou mais tarde nós também vamos estar naquela caixa. E é possível que isso seja uma forma de obter algum paliativo, não é? Sim, um escape em relação a esse peso, sim. E lá está, e estás a... Mas é a mesma coisa com os doces. As pessoas quando estão tristes comem agora estou aqui a repisar a analogia dos doces, não é? Sim. Mas a malta quando está triste tem tendência para comer doces. Quando estás triste o humor é um paliativo. É engraçado essa do funeral, por acaso. Porquê é que ele dizia que não se contava anedotas? Eu diria que é porque denuncia a piada que aí vem, não é? Não, eu acho que a razão pela qual ele diz que se contam menos anedotas é porque o atual ambiente vai no sentido de rejeitar que se diga alguma coisa que seja ofensiva para alguém. E é muito difícil que uma anedota não possa
ser ofensiva para ninguém. Mas continuas a ter humor, não é? Para lá das anedotas. Sim, continua-se. Mas acho que é inegável que há um ambiente que rodeia... A gente tem visto isso, sobretudo internacionalmente, não é? Sim. No outro dia tivemos um senhor que foi julgado por ter ensinado o cão da namorada a fazer a saudação romana. O facto de isto ir a tribunal parece-me significativo. Ainda hoje saiu uma notícia segundo a qual um tipo que fez umas piadas sobre aquele caso trágico do bebé que cai por um cano em Espanha vai ser julgado por causa de coisas que pôs no Twitter. E portanto, quer dizer, há o caso muito famoso da Justine Sacco, aquele caso internacionalmente conhecido em que ela põe uma piada no Twitter. Quando saiu do avião. E quando saiu do avião já tinha sido despedida, assim. E depois, aliás, essa é-lhe imposta uma pena que tem tendência a ser eterna, não é? Porque ela depois, ela foi trend número 1 do Twitter mundial. Claro que ela agora, quando vai candidatar-se a um emprego e diz o nome, as pessoas, em princípio, a primeira coisa que fazem é pôr o nome do candidato no Google a ver o que é que acontece e aparece toda uma tempestade que leva a que as pessoas tenham alguma relutância em voltar a contratar uma pessoa assim. E talvez seja disso. Talvez haja esse tipo de relutância. Não sei. Eu acho que essa é a hipótese do Abel Barros Batista. Olá! Gostam do podcast? Se quiserem contribuir para a continuidade deste projeto e juntarem-se assim à comunidade de mecenas do 45 graus, podem apoiá-lo através do Patreon desde 2€ por mês. Visitem o site em www.patreon.com, escreve-se patreon/45 graus por extenso e vejam os benefícios associados a cada modalidade de contribuição. Desde já, obrigado pelo apoio, mas para já voltamos à conversa. Eu estava a pensar nisso de outro ponto de vista, que era em relação às anedotas, especificamente no sentido em que tu continuas a ter humor, continuas a ter ainda algum humor mais negro, mas feito no recato, não é? Não feito em lugares públicos, ou então em pessoas que estão nas tintas para isso. Exato. Que é a melhor maneira de estar. Que é a melhor maneira. As anedotas, pelo menos na nossa realidade cultural, que é a única que eu conheço de viver o dia-a-dia e tu também, eu acho que as anedotas foram perdendo terreno e bem porque nós refinámos o nosso humor. Não achas? Isso é verdade, sim. É verdade no sentido em que a anedota é um texto humorístico pouco interessante neste sentido. Ou seja, a anedota exige demasiada atenção para a recompensa que dá. Ou seja, uma anedota normalmente é um texto humorístico que dura 1 minuto e meio e que obtém uma gargalhada no final. É por isso que, por exemplo, gente como o Fernando Rocha, quando conta anedotas, as conta de outra maneira. Exatamente. Tu, quando ouves uma anedota contada pelo Fernando Rocha, aquilo vai tendo momentos de riso, seja pela linguagem que ele utiliza, seja pelas expressões que faz, seja pelo modo como ele escolhe introduzir à partes. Portanto, ele percebe, e bem, não é, que do ponto de vista humorístico, a anedota é pouco eficaz, no sentido em que leva muito tempo a obter o açúcar está só no final. Exatamente, é isso. Não, é engraçado isso. E outro exemplo, o Jimmy Carr, que tu entrevistaste há pouco tempo. O Jimmy Carr não conta anedotas, faz muito piadas curtas, não é? Muito curtas. Ou seja, ele quer... O objetivo é exatamente esse. É meter o maior número de gargalhadas possível no mais curto espaço de tempo. Sim, exato. Isso é muito curioso, não é? Ele tem, aliás, um culto da brevidade. Sim. Portanto, ele tem, volta e meia, ele impõe-se a si próprio um desafio que é fazer uma piada com o mínimo de palavras possíveis. 4 palavras, 3 palavras. 2, uma, acho que até tem com uma, não é? Acho que tem só com uma, sim, acho que sim. Já não sei qual é. Não. As pessoas que fazem stand-up falam muito disso, não é? De ser muito ingrato no sentido em que tu estás a ser julgado. É como um restaurante que está a ter uma apreciação a cada 10 segundos ou a cada 5 segundos, não é? Se tu passas 10 ou 20 segundos sem ter graça, sim. Ou sem pelo menos teres uma promessa latente de graça suficientemente forte, aquilo perde-se, não é? O que é uma coisa engraçada. Voltando à teoria da mecânica da graça, que estavas a aludir há bocadinho, a questão da incongruência, pelo menos a versão moderna, parece-me, tem essencialmente duas condições. É tu teres essa incongruência, ou seja, no fundo, violares um modelo mental que tu tinhas estabelecido previamente e que estava incompleto, não é? Ires contra uma coisa qualquer que tu tinhas concluído, pelo menos tinhas uma espécie de pré-conclusão em relação a isso, e essa violação ser benigna. Exato.
E o lado benigno dessa violação é o lado, é para onde a porca torce o rabo, não é? Ou seja, é aí que aquilo que nós falamos há bocadinho em off, e que é o grande tema no humor hoje em dia, que é a questão da liberdade de expressão e da polémica por determinadas piadas, que tu falavas há bocadinho por causa da história do miúdo em Espanha, é a questão de decidir se a violação é benigna ou não é benigna. Exatamente. E é isso que muda de pessoa para pessoa, não é? Sim, bom, de pessoa para pessoa, certamente. Eu acho que há, tendencialmente, é possível verificar, acho eu, que há uma tendência para considerar que essa violação não é benigna. Sim. E quando até há algum tempo o entendimento era de que era benigna. Eu acho, o que é curioso é que eu acho que estamos a voltar, ou seja, está a entender-se agora, cada vez mais, acho eu, que a comédia é uma agressão. Por exemplo, nós sentimos bastante isso no programa que estivemos a fazer agora. O programa foi premonitoriamente chamado Gente que Não Sabe Estar. Quer dizer, não era preciso fazer premonições, era óbvio que, tendo em conta o sítio em que a gente estava, ou seja, mais incluir uma espécie de suplemento do jornal, que é um sítio respeitável, tendo em conta a maneira como a gente se comporta e as coisas que diz, que nós íamos ser considerados gente que não sabia estar. E realmente a gente não se enganou. Muitas vezes foi raro o programa em que alguma voz não se levantou a dizer sobre isto não. Mas pode-se fazer piadas sobre isso. E quando eu digo algumas pessoas, não estou a falar em anónimos das redes sociais. Não se trata disso. Por exemplo, o diretor do Diário de Notícias escreveu um texto a dizer, eles fizeram piadas sobre a diretora da prisão de Passos de Ferreira. Não se faz. E eu não percebo porquê. E havia, por exemplo, também objeções ao facto de a gente ter feito sobre o Armando Vara. Objeções essas que eram concentradas na expressão não se bate em quem está no chão. Eu tenho duas objeções a essa crítica, que é, primeiro, comédia não é bater, e segundo, o Armando Vara não está no chão. O meu conceito de estar no chão, eu sei que o Armando Vara está preso, e isso deve ser muito, muito desagradável. Mas eu conheço gente que está livre, que está mais no chão do que o Armando Vara. O Armando Vara vai sair e vai continuar, daqui a 2, 3 anos, não sei quando é que a pena acaba, e vai continuar a ser um milionário. Estava numa comissão parlamentar de inquérito, que é um sítio onde raras vezes aparece gente que está no chão. Gente que está no chão não vai à comissão parlamentar de inquérito. E depois, para mim, o essencial é, comédia não é bater. Por exemplo, é possível que a gente diga, mas toda a linguagem que rodeia a comédia é, digamos, bélica, não é? É uma punchline. E os humoristas dizem, quando estão no palco e falham, dizem I bombed, I died. Quando arrasam, dizem I killed. Sim, não há dúvida. Mas essa linguagem bélica não é reservada para os alvos das piadas. A punchline não é sobre o alvo da piada. É sobre o público. Quem leva o punch da punchline é o público. Não é o alvo da piada. Nem sequer é o tema da piada. Também convém não confundir o tema da piada com o alvo da piada. Sim. E o que me parece hoje é que há uma tendência, digamos, há uma inclinação, primeiro para ser literal. E isso dá cabo da comédia e de todo o discurso que não seja, quer dizer, lá está, que não seja literal. Interpretar à letra um poema é fazer figura de parvo. E, portanto, interpretar à letra uma piada também é fazer figura de parvo. E depois, também acho eu que há uma inclinação, além da inclinação para a literalidade, há uma inclinação para, por exemplo, ignorar o contexto. Ignorar o contexto em que uma coisa é dita. Por exemplo, é muito fácil de acontecer com as redes sociais, não é? Porque o contexto ficou lá na origem, não é? Sim, é facílimo. E isso gera dificuldades, por exemplo, a entender a ironia, a entender uma série de coisas. Mas nada contra, atenção. A questão é esta. Às vezes as pessoas dizem assim, mas vocês não querem ser criticados. Não, a questão não é essa. A questão é, vamos lá ver, liberdade de expressão é, uma pessoa diz uma coisa, as outras criticam. E não fica por aqui. A pessoa criticada pode criticar a crítica que lhe foi feita. E assim sucessivamente, por mim, até ao infinito. Se as pessoas tiverem paciência para continuar a criticar a crítica e a crítica à crítica, se quiserem continuar até ao infinito, ótimo. O que eu acho é que hoje há uma tendência para saltar daí, ou seja, a discussão não é só, vamos discutir isto então. Não é só vamos discutir isto, vamos processar então. Vamos tentar fechar-lhe a página do Facebook. Vamos tentar... Isso já é outra coisa. Isso já é outra coisa. Isso já não é bom. Está aqui a minha liberdade de expressão de te criticar, está a tua de reagires à crítica e a minha de reagir à tua reação à minha crítica. Não. Há um passo subsequente que é dado. Que é, por exemplo, o caso não tem a ver com humor, mas o caso da Maria de Fátima Bonifácio. Eu, sinceramente, fiquei muito agradado com o que aconteceu.
numa sociedade livre e aberta, eu acho que é aquilo que deve acontecer. Ou seja, uma senhora publica um texto abjeto, o texto submete-se àquilo a que se costuma chamar o mercado das ideias, não é? E vai ao mercado, vai à luta no mercado das ideias, leva uma coça de toda a gente. O primeiro artigo crítico saiu no Observador. Foi da Marta Musnick. O Miguel Poiares Maduro, por exemplo, de direita, veio fazer um texto a execrar o que a Fátima Bonifácio tinha dito e a dizer, eu não percebo que o meu quadrante ideológico esteja a dizer, bom, sim, mas, quer dizer, mas... ou seja, condenar sem nenhum rebuço aquilo que tinha sido dito. E, portanto, além de ter sido desmembrado, ter sido desmontado, ter tido os argumentos, os factos que eram apontados terem sido desmentidos com factos esses sim verdadeiros, os argumentos terem sido desmontados, etc. Além disso, o texto ainda foi escarnecido, que é excelente, porque às vezes as pessoas dizem, então, mas debate-se com um racista. Há várias coisas para fazer, não precisa ser debate. Por exemplo, enxovalhá-lo com escárnio é uma boa hipótese. Sim. Escarnecer dele é uma boa hipótese. Mesmo as pessoas que escreveram textos sobre o texto da Fátima Bonifácio estavam a debater com ela. Não sei bem, mas estavam a rebater aqueles argumentos. Isso, mas sim. Sendo factualmente errado, o debate parece-me uma solução que faz sentido. Sim, com certeza. Com certeza, a mim também. Mas nós não ficamos por aí. De repente há pessoas que dizem, não, agora vamos processá-lo. Sim, agora vamos levar ali. Agora vamos tentar prendê-la. A partir daí ou seja, há um momento em que alguém diz, vamos proibir este discurso. Vamos puni-lo criminalmente. Eu já não dou esse passo. E há gente, quer dizer, felizmente apareceu, por exemplo, o Francisco Louçã e o Fernando Rosas apareceram a dizer que não concordavam com que esse passo fosse dado. Sim, e eu acho que essa é a minha posição também. Acho bem. E até porque tu estás a fazer... eu acho que a discussão da liberdade de expressão tem algumas derivadas que são interessantes e não são óbvias, mas há um lado fundamental que é o que nos interessa ou o que nos interessa enquanto sociedade é atacar as ideias, não as pessoas. Exato. É como aquela analogia do sintoma e da causa na medicina, não é? Ou ela escrever aquele texto não é especialmente relevante para a ideia. Sobretudo, ela, enquanto pessoa, não é especialmente relevante para a ideia. A ideia ou está certa ou está errada. E no caso do humor, eu até tenho curiosidade de saber o que é que tu achas em relação a isto, porque eu não acho... Há aquela pergunta clichê, não é, dos limites do humor. Uhum. Eu não acho que a ética não esteja presente no humor. Claramente está, e cada pessoa tem a sua própria ética, e embora possa assumir uma persona para efeitos humorísticos, não é, de comediante, que no fundo permite criar algumas liberdades em relação a coisas que a pessoa diria. Dizendo a brincar, pode dizer outras coisas, mas não diz tudo. Ou seja, a pessoa não deixa de ter alguma ética. Agora, o que acontece numa sociedade, e nós vemos isso, há determinado tipo de piadas que hoje em dia já não resultariam. Mas não resultariam porque já não têm piada. Exato. Sim. Ou seja, porque nós já não achamos piada. E isso é muito visível. Eu não sei se tu partilhas desta visão, mas quando uma pessoa tenta fazer um humor negro, no fundo, aquilo é um grande desafio no sentido em que tu tens que ser muito bom. Exato. Se tu não fores bom, não tens piada. E ao não ter piada, morres, para usar outra vez a analogia, por não ter piada. Exatamente. Porque aquilo não tem graça. Mas a questão é essa. O que tu estás a dizer é... A piada é avaliada em termos humorísticos. Sim. Ela não tem piada. Agora, muitas das críticas que se fazem hoje são críticas morais. Sim. Não são críticas humorísticas. Ninguém diz, não, isso não tem piada. O que dizem é, não, desculpa, o senhor não pode fazer piadas sobre esse tema ou sobre essa pessoa. O meu ponto até vai um bocadinho mais além do que isso, que é, essa questão da moral está presente. Ou seja, tu quando vendas uma piada tens uma framework moral que está lá presente, está presente no teu público. Mas se essa framework moral estiver incorreta, e muitas vezes está, e ao longo da história nós fomos no fundo calibrando uma série de coisas que faziam mais mal do que bem, não é atacando quem está a dizer a piada que tu vais resolver aquilo. Não é? É ter essa discussão socialmente, e se calhar daqui a 10 ou 20 anos há determinadas coisas que já não se dizem, não é? Há determinadas piadas que já não se fazem mal ou bem, não é? Mas já calibraste aquilo naquele no... Agora, atacar o humorista porque disse aquela piada, ou atacar o não humorista, não é? Ou qualquer pessoa, não é? Ou quem... Estar a atirar no sentido errado, não é? Pois é possível que sim. Mas discordares disto, eu não estou não quero estar a... nada. Eu acho que... Quer dizer, eu continuo a fazer o que me apetece. Quer dizer, eu faço o que me apetece. Sempre foi a minha estratégia sempre foi essa. Eu faço o que me apetece. E depois verifico se há mais gente que acha graça àquilo ou se eu sou o único. Esse sempre foi o nosso método. Agora, que hoje há uma tendência para avaliar... Porquê é que é preocupante isso? A tendência para avaliar, digamos, uma piada do ponto de vista moral e não do ponto de vista humorístico. É porque normalmente as avaliações do ponto de vista moral falham, digamos, o entendimento sobre aqui, por exemplo, a piada faz referência a uma determinada realidade, mas pode não ser sobre isso.
pode ser sobre outra coisa. Por exemplo, o humor negro em especial, às vezes há piadas de humor negro sobre bebés mortos. Quando a gente ri de uma piada de humor negro sobre bebés mortos, não está a rir de bebés mortos. É preciso ser um tipo especial de psicopata para rir de bebés mortos. Que haverá, é possível que haja. Está lá no meio, é possível que haja. Aliás, uma das objeções é essa. Bom, mas e as pessoas que de facto acham graça a bebés mortos? Não percebem que estás a ser irónico e vão rir. Sim, mas eu tenho que submeter o meu discurso como há 2 ou 3 energúmenos que vão achar isso é um bom argumento para não se fazerem, por exemplo, um argumento para não se fazer nada, não, para não se fazer nada, para não se fazer, por exemplo, documentários sobre campos de concentração. Não faças, porque há nazis que vão se deliciar com aquilo. Não creio que essa gente, os que não sabem interpretar uma coisa, devam ter o poder para condicionar o nosso discurso. E, portanto, normalmente uma piada de humor negro que fala em bebés mortos não é sobre bebés mortos. É quase todas as piadas de humor negro, aliás, são sobre um tema, que é o sentimentalismo. É isso que o humor negro ataca o sentimentalismo. E a gente pode achar o que quiser. Pode achar que é de bom gosto, que é de mau gosto, que é repetitivo, que é giro, que tem graça, que não tem. O que quisermos. Agora, dizer que confundir o tema com o alvo, lá está, parece-me que é interpretar um poema à letra. É igual. Sim. É interpretar um poema à letra. E isso até volta a ir ao encontro daquilo que falávamos no início, né? Ou seja, esse sentimentalismo, no fundo, é muitas vezes uma reação desproporcionada, não digo necessariamente desproporcionada, mas não racionalizada, que tu fazes em relação a determinada coisa. E pouco produtiva, não é? Sim, pouco produtiva. O sentimentalismo a gente vê isso muito, eu constato, sem grande surpresa, devo dizer, porque eu nunca tive grandes dúvidas sobre a minha miséria moral. Eu estou muito disposto a admitir a minha miséria moral. O que eu às vezes sinto que a minha vida é o poema em linha reta do Fernando Pessoa, quando ele diz todos os meus amigos têm sido campeões em tudo. Eu sou o único ridículo no meio desta história. Sou o único. E eu acho que toda a gente à minha volta é santa. A gente abre um Twitter, abre um Facebook, abre uma coisa qualquer, e o que lá está escrito, o subtexto de quase todas as coisas que lá estão escritas é: valha-me Deus, eu nunca diria isto, eu nunca faria assim, quer dizer, as pessoas terão todas as qualidades. Em princípio não têm a da modéstia, porque ninguém modesto exibe a sua santidade com este fulgor para toda a gente. Não é? É aquela questão do virtue signaling, né? Sinalizar isso. Mas por mim estão à vontade. Por mim à vontade. Se isso faz feliz as pessoas, demonstrarem que são realmente moralmente superiores a toda a gente, quer dizer, acho ótimo. Eu sou a favor das pessoas estarem contentes. E o reverso da medalha disso, que é o lado bom da coisa, é quando tu faz um espetáculo stand-up ou uma coisa do género e o tipo diz uma piada do humor negro ou uma coisa qualquer não convencional, e tu percebes que todas aquelas pessoas que estão ali contigo conseguem rir-se daquilo. Sim, com certeza, né? Sim. No sentido em que aquilo não é uma impureza, não é uma coisa que tu podes rir sem... Sim, não és necessariamente aquilo. Não, e são pessoas que não vão sair dali para ir matar bebés. Exatamente. Ou para ir violar pessoas ou para... Não é isso que está em causa, ou seja, entende-se, e eu acho que esse entendimento, em certa medida, ou em certos meios, ou às vezes se perde, entende-se que, às vezes, dizer uma coisa não tem relação nenhuma com fazer a mesma coisa. E a questão do contexto, sobretudo, também é muito importante. Quer dizer, quando tu podes ir ao Jornal da Noite dizer que os ciganos são todos para matar. Não. Eu já disse na televisão, o cigano é um povo que é todo ele para ir à vida. Já. Porquê é que eu posso? Porque eu, na verdade, não estou exatamente a dizer isso. Quer dizer, não estou a dizer isso. Ou seja, hoje acho eu, não interessa o contexto. Não interessa o contexto. Mas ele está a satirizar aquele tipo de discurso. Não interessa. Aquele discurso tem que ser banido. Sim. Mas ele não está a dizer isso. Aquilo é uma coisa... Não, mesmo quando é irónico, não podes. Aquilo que me parece ser, no fundo, o que espoleta isto tudo é tu passares de uma situação orgânica de tu ou qualquer pessoa tem o seu público que conhece, que vai seguindo, e no fundo está dentro daquele modelo mental, está dentro do filme. É possível, sim. E passaste para ter inorganicamente, porque quem te critica... Dificilmente, por exemplo, no caso do programa, é quem vê o programa todos os dias. Não me parece. Pois não sei. A não ser que tenha um especial prazer. Sim, em ser flagelados, sim. Mas lá está, mais uma vez, nada contra isso. Nada contra que isso aconteça. Eu espero também ter a liberdade de fazer objeções às críticas.
Porque raio é que eu não poderia fazer isso, não é? E se as pessoas quiserem continuar a conversa, façam objeções às minhas objeções. Estamos entretidos, temos conversa até dezembro, Sim. não é? Não há problema nenhum. Pela minha parte, não há problema nenhum. Eu acho... A minha objeção é essa. Eu acho que quando as pessoas dizem não se bate em quem está no chão, há uma diferença entre bater e comédia. Se quiseres, a gente testa aqui. Eu dou-te uma carga de pancada e depois, a seguir, faço sarcasmos mesmo muito azedos. E tu dizes-me o que é que gostaste mais. O que é que te custou mais a aceitar? E isso, entre outras coisas, é uma confusão entre... Eu já ouvi muitas vezes o argumento de que... Parecido com esse, que não se bate em quem não está no chão, no sentido em que, bom, a comédia devia ser sátira, não é? Devia ser gozar com os políticos e tal, com o poder económico. Sim. Agora vais gozar com minorias. Certo. Mas isso não é entender bem o que é comédia. Pois não. Porque a comédia é dizer o indizível. Exatamente. E ora, isso, aí está. Não é? Isso é que cobre... A questão é essa. Às vezes diz-se isso. Punching up. Lá está outra vez o punching. A minha primeira objeção é essa. A comédia não é punching. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o que é que tem mais graça? É tu criticares, é tu acertares com a maçã podre na testa do rei ou na testa do criado. É na do rei, como é evidente. Mas, se tu dizes, atenção, na testa do criado, nunca. O criado está livre de levar com a maçã na testa. De um certo ponto de vista, ele torna-se rei. O criado é imune a levar com a maçã na testa, então... Em princípio não há nada mais engraçado do que acertar-lhe com a maçã na testa. É precisamente a violação do tabu que tem graça. Sim. Não é? E portanto, a partir do momento em que tu dizes não, há aqui um senhor que está à parte. Fica mais engraçado do que acertar no rei, não é? Exatamente. E portanto, e não é só isso. A questão não é só... É que a comédia também muitas vezes não é acertar na testa. Às vezes a comédia tem uma... É por isso que é tão contraditória. A comédia às vezes faz várias outras coisas, mesmo, por exemplo, hoje, lá está, às vezes até da parte de humoristas. No outro dia estava a ler uma coisa sobre uma teoria da parte de humoristas que dizia que a comédia autodepreciativa, quando vem de alguém que está na margem, de alguém que, lá está, que pertence a uma minoria, ou que está na margem da sociedade, a teoria era esta: a comédia autodepreciativa, nesse caso, não é humildade, é humilhação. E eu acho que não é nem uma coisa nem outra. E acho que essa teoria nega milénios do humor judaico. A comédia judaica é muitas vezes voltada para o próprio judeu e não é nem humildade nem humilhação. Até se pode argumentar que é prosápia. E olha, eu sou capaz de rir de mim próprio. Eu sou capaz de voltar o olhar crítico para mim. E assim obtenho uma espécie de redenção, uma espécie de salvação. Cresço acima de mim próprio. Eu sou rijo o suficiente para aguentar as tuas piadas. Pá, acerta-me à vontade. Força. Há um lado da comédia, é interessante falar nisso por acaso, porque lá está, isto é um poliedro com vários lados, não é? E eu acho que uma componente que falta na teoria do Dennett está muito relacionado com isso que acabaste de falar, que é o humor tem um papel, seja na socialização no geral, seja na relação entre os sexos, por exemplo, que é muito interessante, tem um papel de sinalização. Há bocado falávamos do virtue signaling, que é sinalizar que bom moralmente que eu sou. O humor sinaliza, de certa forma, não é só essa a função, mas uma das funções é sinalizar quão inteligente eu sou e quão confiante eu estou comigo próprio, que me posso dar ao luxo de mandar esta piada. Não é? Sim. E até são duas coisas diferentes. Não é? Por um lado, eu confiante comigo que me posso dar ao luxo de mandar esta piada, e a um nível mais fundamental, eu acho muito interessante evolutivamente, que é tu fazeres uma piada. Hoje em dia não é? Porque estamos aqui numa casa com eletricidade, então estamos relativamente tranquilos, não é? Mas um tipo numa caverna com leões e ursos à solta e mandar uma piada, é dizer, eu domino de tal forma a situação, tenho aqui um excedente de recursos cognitivos para estudar o meu meio ambiente, que me posso dar ao luxo de desperdiçar. Alguns a fazer a coisa mais inconsequente que existe no mundo, que é mandar uma piada. Exato. Que é a coisa mais inconsequente, não há nada. Quer dizer, acho que é difícil encontrar uma coisa mais inconsequente. Exato, é isso mesmo. E eu tenho aí um livro, onde é que ele anda? Chama-se Laughter of the Oppressed. E tem vários capítulos, e um deles é sobre campos de concentração. E sobre o modo como nos campos de concentração, às vezes, o humor é o último reduto de liberdade que aquela gente tem. E um fator de superação relativamente àquilo por que estão a passar. Lá está, é difícil. Eu acho que hoje há essa tendência para achar que o humor é uma coisa só. É só uma coisa. E que essa coisa é agressão. E que, portanto, é legítimo usá-la para criticar os poderosos, ou para fazer comédia com os poderosos, sim, embora não todos. Por exemplo, diretoras de estabelecimentos prisionais, se calhar não.
mas alguns, um número cada vez mais reduzido, até porque às vezes os poderosos, quando são do nosso partido, na verdade não são poderosos, quem tem o poder não são eles estão a tentar, há sempre uma maneira de justificar que... Tem o interesse do povo, não é? Sim, exatamente, há sempre uma maneira de justificar que se calhar não são eles, pois já estão ao serviço do povo, lá está, essa é uma boa justificação. E portanto, eu acho que a imposição de barreiras normalmente leva a um único desfecho, que é: o melhor é não fazeres isto sobre ninguém. Eu lembro-me de uma vez estarmos o Miguel e eu tínhamos sido convidados para falar num congresso de psicanálise sobre comédia. E entre a minha comunicação e a do Miguel falou um psicólogo muito conhecido. E as coisas que ele disse foram de tal modo interessantes que o Miguel reformulou toda a comunicação que tinha só para falar do que esse psicólogo tinha dito. O que esse psicólogo dizia era o seguinte: o humor sobre o outro é uma forma de violência. É uma forma de violência sobre o outro. E mesmo o humor sobre o próprio também é uma forma de violência sobre si próprio, não sei o quê. O corolário da comunicação dele era: a cautela é melhor não fazer humor sobre ninguém, sobre nada, nem sobre ninguém. Era isso. Isso aí. Eu acredito que quando se tem uma determinada perspectiva sobre digamos, a capacidade de uma pessoa, seja ela qual for, para ouvir uma piada, e eu acho perigosíssimo que isso seja transposto para o âmbito da cidadania. Ou seja, que a discussão da fragilidade mental seja transposta para o domínio da cidadania. Porque isso torna uns cidadãos menores do que outros. Ou seja, infantiliza-os, no sentido em que... É paternalista, sim. É paternalista, sim. Eu acho, por exemplo, aquela questão do não se bate em quem está no chão relativamente ao Armando Vara, eu acho que teria sido mais ofensivo para o Armando Vara que, tendo eu todas as semanas assinalado coisas que eu acho cómicas e que são ditas nas comissões de inquérito, se naquela semana eu me tivesse refriado de fazer isso, porque quem lá estava era o Armando Vara, que está preso, coitadinho, eu acho que essa condescendência é mais ofensiva do que qualquer coisa que eu tenha dito sobre ele. Tratá-lo dessa forma, como se ele fosse uma criança, é isso que está em causa, basicamente. Realmente as crianças têm uma proteção especial. Sim, vou protegê-lo, não é? Aliás, uma das limitações à liberdade de expressão tem a ver com crianças. Não se pode... Quer dizer, as crianças em princípio não têm acesso à pornografia. Ou, por exemplo, não fazes um anúncio do whisky para crianças. A lei proíbe. E eu compreendo que se protejam as crianças. Eu uma vez estava a conversar sobre estas questões com uma pessoa que eu conheço, e ele estava a dizer: pois eu em minha casa fui ferozmente politicamente correto, aquilo que se chama politicamente correto, até as minhas filhas terem, 14 anos. E a partir daí, pronto, já sou completamente desbragado, porque eu sei que elas já podem ouvir as coisas que eu digo quando estou a ser desbragado, porque tiveram uma sólida formação de correção política. E ele achava que a nossa postura pública, devia reproduzir aquele modelo. E que, lá está, uma frase que tem ressonâncias bastante perigosas: o povo português não está preparado para ouvir tudo. E, portanto, o que eu lhe disse foi: mas, portanto, tu queres tratar o povo português como trataste as tuas filhas até elas terem 14 anos. Exato, é isso. Não contem comigo, eu não vou tratar as pessoas como se elas fossem crianças, não vou. Sim, claro, como se elas não pudessem ouvir. Exato. E essa é aquilo que tu falavas há bocadinho da questão da violência, não é? Do humor ser uma violência. O humor, claramente parte do humor é uma violência. Nós falávamos ainda no início da conversa, aquela questão do humor servir. Por exemplo, estamos num grupo a tomar café e aparece um amigo nosso que de repente surgiu com uma camisa um bocado estranha. Nós estamos: Jorge, que é isso? Agora, a camisa é essa. Isso é uma forma de violência, obviamente, violência. Sim, no sentido usando a palavra num sentido mesmo no sentido lato, em que tu estás a dizer: para a próxima pensa 2 vezes antes de vir com essa camisa. Esse papel do humor existe claramente. Mas repara, a violência em sentido estrito, que é o teu amigo chega com uma camisa esquisita à mesa e tu dás-lhe um soco na cara. Sim. O teu amigo consegue reagir a essa violência se tiver pelo menos tanta força como tu. Se ele tiver menos força do que tu, se ele tiver mais força do que tu, consegue reagir facilmente a essa violência. Ele é forte. Agora, ele, seja qual for a sua força física, está apto a responder a: então trouxeste essa camisa? Sim, trouxe, então. Ele tem as mesmas armas do que tu. Tem as mesmas armas. Mas ele pode não ter os mesmos números. Eu aí percebo algum... Repara... Quer dizer, aquela questão das minorias acho que vem daí, sim, não é? Ou seja, se ele for 1 e houver 10... E houver 10... certo, mas repara...
a maneira de reagir, digamos, a ofensas era muito diferente daquela que é hoje. Por exemplo, tu vês isso quando, por exemplo, a palavra queer, que hoje designa um âmbito de estudos, não é? Queer Studies. Eu muitas vezes vou a livrarias e está lá escrito Queer Studies. E estão vários livros debaixo desse rótulo. Queer quer dizer anormal. Quer dizer esquisito, não é? Desviante da norma. Sim. Aliás, a Alice no País das Maravilhas está cheia da palavra queer. Ela está lá no buraco, na toca do coelho, e tudo é queer. Olha que estranho, olha que esquisito, olha que coisa anormal. O que a comunidade homossexual fez, várias vezes, foi pegar num insulto e transformá-lo numa bandeira. E isso é uma maneira, acho eu, muito eficaz, muito inteligente, de reagir à ofensa. Por exemplo, quando homossexuais nos anos 70 se manifestavam com cartazes a dizer I'm a faggot and I'm proud of it, eu acho que essa maneira de reagir à ofensa é muito mais eficaz do que dizer eu proíbo-te de usares a palavra faggot. E os homossexuais não são menos hoje do que eram nessa altura. Portanto, a questão do número não é uma questão. Eu acho que a maneira de reagir à ofensa... Não, isso eu já estou a perceber onde é que queres chegar. Não, e de acordo, sim. Sim. Ou seja, a solução não é a censura. Porque a censura não é um mecanismo de... A partir de certo ponto, o que aconteceu não foi só aquilo. Não foi só eles transformarem um insulto num emblema. Foi também que a partir de certo ponto o insulto menoriza quem o profere. E não o seu alvo. Ou seja, eu acho que foi em 1963... um homem chamado George Wallace, tenho facilidade em fixar o nome dele porque há um humorista com o mesmo nome, era governador do Alabama. Em 1963 ele disse: segregação hoje, segregação amanhã, segregação sempre. Em 1964 acabou a segregação. Não foi porque alguém tenha proibido o George Wallace de apelar à segregação. É possível até que tenha sido porque o George Wallace disse expôs o ridículo. Sim. Porque ele proferiu aquela enormidade. Por exemplo, o discurso da Maria de Fátima Bonifácio, é possível argumentar que ele estivesse, digamos, subterrâneo. E que as pessoas até dissessem, pois, isto realmente... E de repente ela trouxe-o à superfície e foi completamente escavacado. Aquilo foi desmembrado de todas as maneiras possíveis. Foi enxovalhado em todo lado, foi satirizado. É possível que isso tenha feito com que as pessoas, se algumas pessoas pensavam aquilo, tivessem pensado... Pois realmente o que acontece, este tipo de raciocínio está errado a ponto de, acontecer isto a quem insiste nesta tecla. Não, e expôs, e esse é um ponto muito importante, porque aquilo expôs as lacunas do raciocínio. Exato. Enquanto que torná-lo indizível... Isso é uma das coisas que o Stuart Mill diz. Exatamente, há aquela passagem do Stuart Mill sobre... Que aliás falava na conversa com a Isabel, não sei se apanhaste essa parte. Sim. Isso é incrível aquilo ter sido escrito na altura em que foi escrito, porque não é melhorável. É uma das coisas que ele diz silenciando uma ideia, a tua convicção, que deixa de ser desafiada por exemplo, pelas coisas que a Bonifácio diz, a tua convicção tem tendência a deixar de ser uma convicção e transformar-se num dogma. Exatamente. E tu deixas de saber defender dogmas. Tu dogmas não sabes defender, é assim porque sim. E vai ficando mais tosco, provavelmente, vai perdendo umas pernas pelo caminho. Provavelmente, porque deixa de ter a estrutura que o sustenta, não é? Basta, é instituído que é assim, e acabou. Tu precisas de saber quais são os alicerces. Precisas que os alicerces sejam, que alguém venha tentar abanar os alicerces, para tu dizeres, não, são suficientemente sólidos para as tuas tentativas de o abanar. E há um lado que é especialmente perverso nisto, que é o humor. Sendo certo que existe, que o humor pode ser usado, como é que eu ia dizer, para... Embora concorde que as minorias têm meios para responder e que não é comparável a uma violência, o humor pode ser usado para coagir minorias. Mas se olharmos para a história do humor, a maior parte das vezes foi ao contrário. Exato. A maior parte das vezes serviu... Todas estas causas que nós falámos, raciais, orientação sexual, todas elas foram... não sei em que medida, muito se pouco, mas pelo menos alguma coisa, à boleia de muito que foi feito através de piadas. Exato. Tantas coisas, quer dizer... Eu não diria, quer dizer, eu tenho uma perspectiva bastante... Não é? Sim, uma perspectiva bastante, digamos, cética acerca do poder da comédia. Também porque acho que a comédia é muito mais vezes termómetro do que termostato, ou seja, ela mede a temperatura, mas não modifica a temperatura. E eu acho que, quer dizer, uma das coisas, acho eu, que várias pessoas têm dificuldade em entender na comédia, é que mesmo quando a gente pode até dizer, porque a comédia é cruel. E num certo sentido isso é verdadeiro. Mas, ou até que é uma agressão. Por exemplo, no outro dia tenho este cão aqui pequenino, que estás a ver? Eu tenho cães grandes. No outro dia, este pequenino e um dos grandes estavam a brincar. Como é que os cães brincam? Portanto, o grande deita-se no chão
e este pequenino está de roda dele a mordiscar-lhe as beiças. Estão os dois a mordiscar-se um ao outro. Estão a fazer... Eu já tive essa experiência com amigos meus que não têm cães. Que olham para aquilo e dizem, eles estão-se a pegar. Eu digo, não, eles estão na brincadeira. E eu percebo a dificuldade. Porque a brincadeira e a luta, neste caso, é muito parecida. Ou seja, tem dentes na mesma, tem mordidas na mesma, tem o mesmo som de rosnidos, etc. Só quem participa é que percebe, não é? Só que só lhe falta uma coisa, que é não aleija. Isso para mim é fundamental. A comédia não aleija. A comédia não aleija. Atenção. Repara. Imagina a seguinte cena. Uma pessoa cai de um precipício abaixo. Cai de um precipício e esborracha-se no chão. Mas esborracha-se no chão a ponto de ficar espalmada. É preciso ir lá com uma espátula tirá-la. Tu, em princípio, não mostras isto a uma criança. Até para adultos esta imagem é demasiado chocante. No entanto, isso acontece sempre nos desenhos animados. A toda a hora acontece nos desenhos animados. O Tom e o Jerry engolem uma barra de dinamite, explodem, esbarram, quando lá está, caem pelo precipício, espalmam-se, não sei o quê. Porquê que se pode? Porque na comédia não aleija. A gente sabe, no Chaplin, metade daquilo é pontapés no rabo, quedas, não sei o quê. A gente ri-se porquê? Porque ele é de borracha. Ele não aleija. A expressão é de borracha, não é minha, é do Dinis Machado. Ele diz, eu ficava fascinado com o corpo de borracha dos humoristas clássicos. E é isso, o Buster Keaton e o Chaplin, a sensação que tu tens é que o corpo deles é de borracha. E há outra coisa, que é melhor ainda do que isso, que é, na comédia, o ego também é de borracha. Sim, o ego exatamente. É de borracha. Ultimamente estou muito interessado nos filmes do Deadpool. Não sei se viste. Os filmes do Deadpool. Eu nunca tinha, como eu não sou um consumidor de banda desenhada, eu não conhecia o Deadpool antes dos filmes. Sim, eu também não. Sim. A coisa que eu gosto naquilo é que o Deadpool não é só invulnerável fisicamente. Ou seja, o Deadpool, não sei se conheces as capacidades dele, ele leva um tiro e regenera-se, cortam-lhe um braço e o braço volta a crescer. A questão não é essa. A questão é que ele é capaz de fazer isso com o próprio ego. O próprio ego dele também é inviolável. Essa é a parte principal. E como é que o Deadpool consegue fazer isso? Porque é que o Deadpool tem uma diferença relativamente aos outros heróis, que é, o Deadpool sabe que está numa banda desenhada. O Deadpool vira-se para as pessoas, vê-se de fora. Isso é fundamental. O Deadpool, o Super-Homem nunca se vira para o público e diz, bom, lá vou eu. Não. O Deadpool faz isso. O Deadpool está sempre a destruir a quarta parede e a criar está sempre a fazer transgressões que indicam que ele tem consciência de si próprio. Talvez isso seja uma boa definição para a comédia ou para a prática humorística. Sim, claramente. O humorista deve ter consciência de si próprio. Essa consciência de si próprio permite-lhe fazer com que ele, por exemplo, olhe para si como se ele fosse um terceiro. E desse ponto de vista, olhar para ti como se tu fosses um terceiro, dá-te uma distância, e esta palavra é essencial. Exato. Dá-te uma distância tua sobre ti próprio. E é essa distância que te permite, acho eu, ver as coisas à sua verdadeira dimensão. Quando tu estás metido engalfinhado numa luta, aquilo parece-te importantíssimo. Quando dás 2 passos atrás, o peso daquilo diminui, a dimensão daquilo. Há uma coisa até que tu contas no livro, já não sei com quem é que se passava. O tipo estava a discutir com a mulher. É isso. Né? É a história do Neil Simon, sim. É uma história que o Neil Simon conta no prefácio de um conjunto de peças dele. Sim. É isso. É exatamente isso. Já agora, se não te importaste de contar... Sim, não importa nada. É isso. Ele eram recém-casados, ele e a mulher, e eles estão a ter uma discussão muito, muito acesa na cozinha. E a mulher tem uma costeleta congelada na mão e faz um gesto mais largo com a costeleta e acerta-lhe com a costeleta na testa. E ele diz que o impacto da costeleta na testa o fez levitar sobre a cena e vista de fora, ou seja, deixando de estar engalfinhado na luta, porque ele, enquanto está engalfinhado na luta, ele não tem capacidade para ver nada. Pensa que aquilo é terrível, é uma situação com um peso enorme. Dando 2 passos atrás, tendo essa calma que a pancada na cabeça lhe fez com que ele tivesse, ele percebe, espera lá, isto não é assim tão importante, eu daqui a meia hora, é óbvio que daqui a meia hora já fizemos as pazes, isto não... E só essa distância é que te dá essa perspectiva sobre as coisas. E o público, eu acho que estavas a estender isso ao público também, ou seja, o público, nós enquanto público, ou seja, quem estiver no público está na mesma situação, tu estás a sair exatamente, de ti, a dar umas tréguas ao teu processo cognitivo normal. Exato. E a poderes ver de fora determinados temas que normalmente não tocas, não é? Ou seja, por exemplo, o público quando vai a um espetáculo de comédia, há um acordo, não é? Tácito, que é, aqui há determinadas coisas que vão ficar suspensas. Por exemplo, vai ficar suspenso a compaixão, às vezes. A compaixão fica em suspenso ali.
Quando a gente sai, retoma. Mas naquele momento, há um momento em que se calhar a compaixão fica em suspenso. Há um livro do Terry Eagleton, saiu agora, há pouquíssimo tempo, chama-se Humor. O primeiro capítulo é quase todo sobre isso, sobre essa ideia do que significa estares a dizer e a ouvir uma piada. Aquilo que me parece é que a tua compaixão sai melhorada e não pior. Exato, não é isso. Ou seja, sai mais refinada, se quiser, não é? Sim. Porque a hipótese de a ver de fora, tu não ficas pior pessoa. Exato. Em certo sentido até podes ficar melhor. Em certo sentido podes ficar melhor, sim, é isso. Até porque há ainda por cima que sobrevém um cansaço a uma noite de gargalhadas. Que é positivo. Quer dizer, é, digamos, regenerador. De um certo ponto de vista, é regenerador. Sim. Continuamos amanhã, não é? É isso. Gostaram deste episódio? Se encontra valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra, e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do PayPal. Com esse apoio estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como por exemplo o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vitor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira, Duarte Dória, João Castanheira, Tiago Leite, Gonçalo Martins, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima!